Olá, eu sou o Biramelo e você está no canal. Beleza, gente? Como é que tá? Tranquilo? Friozinho, né? Mas muito bom, né? Muito bom pra quem tá descansando e muito ruim pra quem tá trabalhando. É assim mesmo que funciona. Bom, gente, eu tenho pensado em umas coisas bem legais esses dias e eu tenho compartilhado até com as pessoas muito mais próximas de mim. Cara, eu achei um material que eu vou estar compartilhando. Na verdade, foi um dos inscritos do canal aí que pediu, falou: cara, por que você não fala um pouquinho sobre o livro perdido, ou o livro, né, achado, vamos dizer assim, o mistério do livro de Enki. Eu falei, Enki, fiquei pensando o que seria isso e tal, e eu fui dar uma procurada e, cara, me apaixonei pela história. Assim, eu fui somente para saber mais ou menos o que significava aquilo e acabei entrando num mundo muito mais profundo, que eu tô apaixonado, falando umas coisas bem legais, assim, umas histórias da humanidade, tá muito ligado à história da humanidade. Uma coisa que me surpreendeu também é que está conectado com muitas outras formas primitivas de poder a gente tá compartilhando da nossa história. Não sei se vocês sabem, mas antigamente não tinha escrita, não havia escrita. Então os sumérios desenvolveram a escrita. E as pessoas acham interessante, eu acho muito interessante, que a forma de se passar conhecimento numa época, mesmo havendo escrita, até mesmo na época medieval, em que nem todos tinham acesso ao estudo, né, somente os nobres, né, os monges, essas pessoas que tinham oportunidade de estudar, era via oral. Então o pai passava para o filho, ensinava princípios para os filhos, e assim os filhos passavam para os seus filhos, e assim por diante. E eu achei muito interessante que começou a me conectar o meu conhecimento de outras culturas sobre o início da criação. E eu achei isso muito legal, porque a gente vive numa época em que as pessoas não se sentem, como eu posso dizer, elas não se sentem confortáveis com a ideia de Deus, né? Antigamente era um privilégio as pessoas dizerem eu creio em Deus. Hoje em dia é como se dissesse, e abrindo um parênteses aqui, na Europa já é assim, em alguns países, que eles consideram pessoas que creem em Deus como pessoas burras ou pessoas que não conhecem, por causa da ideia do gnosticismo, e o mundo foi se tornando cada vez mais autossuficiente. Então para que Deus num mundo em que as pessoas podem resolver seus próprios problemas? O que prova que não é muito convencional, porque hoje em dia nós temos problemas que cada vez maior, né? Um abismo chama o outro, então a gente vê a humanidade numa situação muito complicada, e elas se definiram assim. Então eu achei muito interessante, porque conecta com a história revelada sobre Deus, sobre o Deus, e achei muito legal. Eu vou compartilhar com vocês esse dia, eu estou assim, apaixonado, estou lendo bastante sobre isso, e eu espero que vocês gostem também, eu espero que vocês achem muito interessante mesmo. Criem essa expectativa que vai valer muito a pena. Bom, uma semana compartilhei ali, né, sobre a descoberta dos planetas misteriosos, planetas, né, estranhos que existem no nosso sistema solar, e em outros também que os telescópios estão aí, o Kepler e outros estão aí, né, se desenvolvendo cada vez mais, com mais tecnologia, e estão melhor para alcançar mais além, mas o que eles já têm mostrado tem sido muito legal. Não sei se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado bastante, né? E seguindo essa linha, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho de um tema que eu tenho há muito tempo, na verdade. E essa semana vendo alguns vídeos na internet, lendo algumas coisas, eu falei, pô, cara, esse assunto é muito legal, dá pra gente compartilhar, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir pra caramba, tá? Nós vamos falar um pouquinho da mensagem que o telescópio, o radiotelescópio, né, que fica ali em Puerto Rico, o maior telescópio até então do mundo, em 1976, enviou para o espaço pelo cientista, né, muito conhecido na década de 80, chamado Carl Sagan. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas ele apresentava um programa chamado Cosmos na década de 80, e eles enviaram para o espaço uma mensagem, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje, vocês vão ver, não sei se vocês conhecem, se conhecem, vocês vão ser enriquecidos, espero que sejam enriquecidos, e me enriqueçam também com os seus comentários, né, com suas ideias e o que vocês conhecem. E se você não conhece, você vai passar a conhecer um pouquinho, tá? Eu sempre falo que eu gosto de compartilhar coisa tocável, então esse assunto está muito ligado a OVNIs, muito ligado a extraterrestres, e num contexto muito racional, num contexto muito claro também. Eu acredito que você vai gostar disso, porque é um contexto muito não fictício, não como teoria apenas, mas é algo que é surpreendente também, e nós, como sensatos e sem preconceitos, vamos estar saboreando, aproveitando para a gente estar
conhecendo um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá? Bom, em 1976, esse cientista chamado Carl Sagan, ele fazia um programa cósmico, ele era muito ligado, né, lógico, né, como cientista, astrônomo, e ele resolveu mandar uma mensagem para o espaço. E nessa mensagem, praticamente definindo a nossa identidade como seres humanos. E eu achei isso muito legal. E ele pensando sobre isso e tal, ele começou a pensar numa forma, e aí ele criou, né, o que muitos conhecem, né, na verdade, como a mensagem de Carl Sagan para o espaço. Ele mandou para um aglomerado globulares, tá, de estrelas, conhecido como M13, numa constelação chamada Hércules, né? É uma constelação que até então se conhece por 300 milhões de estrelas até lá. Fica 25 mil anos-luz do nosso sistema solar. E ele focou ali, que era o aglomerado globular mais estudado na época, e ele resolveu enviar essa mensagem e ele enviou. Tá? Essa mensagem com códigos binários. Né? Lembra que a gente tem conversado aqui no canal, quem tem acompanhado o canal tem visto que a gente sempre comenta sobre isso. O que é código binário, Bira? Código binário é uma sequência de zeros e uns, né, que o computador faz essa linguagem, ou seja, cada desenho que você faz, cada coisa que você digita, ou cada coisa que você faz no computador, ele não entende como aquilo, ele entende, é traduzido para ele como códigos binários, e ele consegue traduzir então em imagens e coisas do tipo, né? Eu andei explicando isso aí, eu sempre falo sobre isso. E ele pensou sobre isso e falou, cara, vou mandar em código binário, que é a linguagem mais fácil, acho que uma espécie, né, que seja evoluído o suficiente, certamente a linguagem de computador é um meio que eles podem se comunicar. E ele enviou esse código binário para lá, tá? E eu vou falar um pouquinho para você como que funciona, né? Qual foi a mensagem, de que maneira ele mandou. Vamos lá. Aí ele enviou essa imagem. Aí eu vou decifrar para você essa imagem ponto por ponto, tá bom? E aí você vai definindo aí o que significa, prestando atenção, que você vai ver como foi interessante a ideia que ele colocou, tá? Primeiro tópico, ele colocou sequências de números de 1 a 10. Tá? Por que ele fez dessa forma? Porque ele queria, na verdade, expressar como a forma matemática, como nós definíamos a matemática, já que entende-se que a matemática é uma linguagem universal. Então ele definiu e mandou sequências de 1 a 10, para definir então qual é a nossa formação numérica, ou o que significa isso para nós humanos. Segundo, ele mandou uma sequência de números atômicos que definem a vida na Terra. Então ele mandou, na verdade, uma sequência numérica de números atômicos, tá? Depois, se você quiser, a gente explica melhor o que significa isso, só para a gente não perder muito tempo com isso. E que nesses números definem, na verdade, a vida na Terra, tá? Define, na verdade, como é constituída a vida na Terra. Número 3, ele enviou também a estrutura dos nucleotídeos do DNA humano, tá? Como é composta, do que é feito, né? Qual é a sequência ali da formação, né? Química, vamos dizer assim, a formação de nucleotídeos do nosso DNA. Número 4, ele mandou aquela estrutura do nosso DNA, aquela estrutura que você já viu, né? Que é como se fosse uma espiral. Ele mandou essa estrutura também definindo em toda a sua sequência como é formado o nosso DNA, o que na verdade define quem nós somos. Número 5, ele mandou ali todas as definições do nosso planeta, de nós como pessoas, o número de pessoas em que vivemos, nesse nosso planetinha, no caso o número da população. Ele mandou, na verdade, qual é a nossa estrutura base. Ele mandou todas as definições que tem a ver com a nossa identidade como seres humanos, né, Homo sapiens. Então ele mandou ali toda essa estrutura nesse desenho de número 5, para que conhecessem, na verdade, como nós somos, quais são as nossas características e coisas do tipo. Número 6, uma coisa interessante, ele mandou também a estrutura do nosso sistema solar, que são compostos de 9 planetas, né? Até então Plutão era um planeta, hoje já não é mais, né? Não sei se você sabe, mas Plutão não é um planeta, né? A estrutura do nosso sistema solar, né? Uma estrela com, na verdade, 9 planetas, aonde a nossa localização dentro desses nossos 9 planetas, aonde nós estamos, que área nós estamos ali, aonde eles podem nos encontrar, e a definição dos demais planetas subsequencialmente, tá? Para que eles pudessem entender então onde estávamos exatamente, é como se fosse um mapinha. Nós estamos aqui e aqui que nós vivemos entre esses planetas. E o número 7, ele também enviou a ideia de como foi enviada essa mensagem. Por que isso é importante? Para até mostrar um pouco da nossa tecnologia. Então ele mostrou como era o telescópio, né, o radiotelescópio Arecibo, da onde foi enviada essa mensagem. Então ele focou
mirou ali no aglomerado globular M13, né, na constelação de Hércules, e enviou essa mensagem definindo então como foi enviada, quem somos, o que nós usamos, ou seja, ele fez um resumão de quem somos, ou do que, como vivemos, ou quais nossos aspectos internos, externos e assim, coisas do tipo. Tá? E ele enviou isso no ano de 1976. Só que se passou muito tempo e não se houve resposta. Então foi que no ano de 2001, no condado de Chilton, na Inglaterra, num dos locais ali ele tem um telescópio também, tem um radiotelescópio também. No ano de 2001, ao lado do radiotelescópio, tem uma plantação ali, como a gente está acostumado a ver, né? Por isso que eles falam que é corporal circles, né? Geralmente esses círculos são feitos em plantação de milho. Então havia uma plantação do lado, só que dali era de trigo, de arroz, de trigo, se eu não me engano. E de repente um dia de manhã os caras vão e olham, e o que aparece ali? Uma imagem, um rosto. Esse rosto que você está vendo aí. Um rosto de um extraterrestre com uma definição tão complexa, que eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas, já foi confirmado que muitas pessoas, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles falsificam esses desenhos nas plantações. Como eles fazem isso? Eles usam aquele sistema de pisar numa tábua e vai amassando o mato e tal, e eles fazem esse desenho durante a noite. Então assim, já foi provado e comprovado várias vezes, não todos, tá? Alguns, não estou falando que são todos, alguns desenhos são falsificados. Só que esse desenho era tão complexo que primeiro, eles não conseguiriam fazer numa noite, os falsificadores. Segundo, esse desenho tinha uma condição tão específica que quanto mais alto você subia e mais alto você olhava para esse desenho, ele se definia cada vez mais. Então eles constataram realmente que não era nada não tinha nada a ver com falsificador, realmente era um desenho que até então ele falou tem origem extraterrestre, que era impossível, ou até então é o que se presume, né? E essa imagem foi a imagem que foi se definindo ali, que chamou muita atenção deles. Ele apareceu uma imagem em definição de um ser diferente. Só que o mais interessante, né, isso aconteceu no dia 14 de agosto, tá, de 2001. O mais interessante não foi isso somente. O mais interessante é o que vocês vão ver. Apesar da imagem do rosto desse extraterrestre que apareceu ali, dessa imagem desse ET, vamos dizer assim, que lembra muito aqueles Grey, né, que eles falam, né, aqueles pequenininhos cabeçudos, apareceu a mesma imagem enviada por Carl Sagan, né, na década de 80, e esta imagem também como se fosse uma resposta. É uma resposta, porque lembra que a gente viu a estrutura? Cada detalhe, cada estrutura do DNA, quantas pessoas vivem no nosso planeta, qual é a altura base de cada um de nós, e etc. Eles se tornaram a mesma mensagem, só que com a identidade, com a digital deles. Como assim digital, Bira? Eu vou te mostrar. Eles mandaram a mensagem com cada sequência, como se dissesse, olha, vocês são assim, nós somos assim. E eu vou traduzir para você entender melhor o que significa cada mensagem dessa, cada estrutura, qual foi a resposta deles para nós. E olha só, presta atenção. Número 1, eles mostraram que a matemática deles também é como a nossa, tá? Lembra a sequência de 1 a 10? Então, eles provaram que a matemática deles também, eles usam a mesma estrutura de códigos binários e a estrutura deles é como a nossa, ali na primeira fileira, ali como você pode ver. Na segunda fileira, lembra dos elementos mandados que definem a estrutura de vida na Terra? Pois é, eles mostraram ali, né, como nesse desenho que você pode ver, e também nessa estrutura, que realmente é como o nosso. Eles também têm a mesma estrutura que o nosso, só que tem um detalhe, eles acrescentaram silício na estrutura de vida deles, na estrutura genética deles ali, de vida no planeta deles. Eles pegaram todos os elementos que nós tínhamos e também acrescentaram o silício. O número 3 ali, lembra que a gente mandou ali mostrando para ele a definição, o número de nucleotídeos que define a gente como ser humano? Pois é, eles mostraram que também eles têm nucleotídeos, a estrutura é a mesma que a nossa, eles têm ou seja, a estrutura orgânica deles também é como a nossa e tal. Mas uma coisa interessante é que eles falaram que o número é diferente. O número de nucleotídeos que nós temos é inferior a deles, eles têm um pouco mais de nucleotídeos que nós. Isso define muita coisa, tá, gente? Isso define muita coisa porque dá pra ter uma base como funciona o organismo deles. Outra coisa diferente também, que foi ali expressado no número 4, foi que o DNA deles é um pouco diferente do nosso. Ou melhor, o DNA dele é diferente, né? Não é nem um pouco. É diferente, totalmente diferente, ou seja, eles têm toda uma estrutura física, pelo DNA você define o tamanho de cabeça, tamanho de dedo, cor de pele e tudo mais, né? Então prova que eles são diferentes de nós aparentemente falando, e essa raça específica é diferente da gente. Número 5, lembra que a gente colocou lá
a definição de como nós somos, a altura, quantas pessoas vivem no nosso planeta e coisa do tipo. Então, eles também mandaram, só que eles mostraram que eles estão bem diferentes, tá? A população deles é um pouco maior que a nossa, na estrutura do planeta deles é um pouco maior que a nossa, é de 21,3 bilhões, se eu não me engano, de pessoas, mais de 21 milhões mais de 21 bilhões de seres no planeta dele habita. Eles têm 1 metro apenas de altura, por isso que eu falei que é legal, porque lembra daquela ideia que a gente tem dos Grey, né, que são pequenininhos, cabeçudos e tal. Então, eles têm 21,6 bilhões, mais de 21 bilhões de seres no planeta deles. Eu ia falar pessoas. 21 bilhões de seres no planeta deles, eles têm 1 metro de altura e tal. Então eles definiram também a numeração como a gente fez para eles. Número 6 também eles falaram, lembra que a gente definiu que o nosso sistema solar tinha 9 planetas, tal, aquela coisa toda? Eles definiram que também o deles também tem 9 planetas, tá? Só que eles habitam em 2 planetas. Ou seja, eles tomaram outro planeta, eles têm um outro planeta onde a espécie dele habita em 2 planetas, não somente um. E eu vou falar uma coisa para você, nós estamos próximos de acontecer isso aí, tá? Eu sei que não sei se você tem acompanhado as notícias aí, mas a NASA tem pensado em colonizar outros planetas, começando pela Lua, montando base na Lua. E isso eu sei que você que crê na teoria da conspiração está me dizendo, Bira, mas já tem, cara, já foi provado que tem, tá? Então eu tô falando assim de uma notícia mais superficial, sem a ideia da conspiração, tá? Eles estão, ou melhor, uma ideia de revelação, né? A NASA está revelando que eles realmente têm o desejo de colonizar, começando pela Lua. E você sabe que Marte e coisas do tipo, tem soltado notícias aí, né, a NASA, falando que há a possibilidade de se colonizar Marte também, né. Eu soltei até um vídeo um tempo atrás que os caras falou, e com um fato comprovado, que é possível, de uma forma ou outra, fazer uma viagem até Marte em 30 minutos. É loucura? Você dá uma olhada no vídeo lá que você vai constatar o que eu tô falando pra você, interessante. E no número 7 ali, lembra que nós desenhamos o Arecibo, o radiotelescópio, como a gente enviou a mensagem? Então, eles também enviaram, mostrando para ele que o telescópio deles é um pouco mais complexo, mas foi da onde eles enviaram, tá? E isso é muito interessante também, se você for ver, isso é um detalhe muito intrigante, na verdade. Por que eu falo intrigante? Porque através do desenho telescópio mostra como eles são mais evoluídos, ou como na verdade, a definição, tá? A definição da estrutura tecnológica deles, porque você vê que é muito complexo pelo desenho que eles enviaram também. Uma coisa que eu quero falar pra vocês que eu achei interessante também, eu não sei se vocês sabem, mas quando eles Carl Sagan enviou a mensagem, essa mensagem demoraria, se eu não me engano, 14 mil anos-luz, ou 25 mil anos-luz, mais ou menos, para chegar até o aglomerado globular ali na M13, mais necessariamente na estrela de Hércules, na constelação de Hércules. Isso quer dizer o que, Bira? Quer dizer o seguinte, que essa mensagem ainda não chegou. Essa mensagem não chegou lá ainda. Então quem que é esses caras que mandou essas mensagens para nós? Quem que são eles? Quem interceptou essa mensagem? Porque essa mensagem, como ela demoraria muitos anos para chegar lá, né, na época de 1976 que foi enviado, como que já mandaram a resposta? Eles têm uma peculiaridade ali no sentido de definir isso aí, eles falam que essa mensagem foi interceptada por espécies. E essas espécies nos responderam, não foi o pessoal lá do aglomerado globular, da estrela aglomerado globular M13, da constelação de Hércules. Não foram eles que enviaram essa mensagem, foram alguém que interceptou no meio do caminho, porque essa mensagem ainda não chegou lá. Legal, né? Interessante isso aí. Agora uma coisa muito interessante, no ano de 2002, né, ali em Winchester, na Inglaterra, no meio da plantação, os caras estavam ali, supostamente 2 anos depois, um ano depois da primeira mensagem. O interessante é que apareceu uma outra imagem e um outro desenho, agora com outro rosto, de outra espécie e com um disco, como você está vendo na imagem agora. Esse disco, eles olharam e falaram, pô, peraí, inclusive foi um cara, na época lá, um homem chamado Povigay, ele olhou isso aí e falou, cara, que interessante essa imagem e tal, e esse disco não é simplesmente um desenho, esse disco parece tem uma mensagem criptografada nele, principalmente pelo desenho, a estrutura que foi colocada. Ele começou a pensar e falou, cara, lembra muito do nosso disco. E ele é um cara que trabalha com TI, com tecnologia de informação, um cara ele decifra, ele decodifica, né, essa estrutura essa leitura eletrônica e tal, essa leitura, né, que visual, ele consegue trabalhar com ele, trabalha com isso, então ele conseguiria trazer e falou, pô, cara, dentro da minha especialidade eu consigo revelar isso aí, eu vou tentar. E esse cara começou a estudar, então ele viu que a estrutura, ele passou por um maquinário, traduziu ali pela estrutura de alto relevo e baixo relevo,
e ele descobriu que tinha uma mensagem realmente criptografada ali. E essa mensagem dizia o seguinte, ó: cuidado, portadores de falsos presentes e suas quebradas promessas. Muita dor, mas ainda há tempo. Aí ele escreveu um negócio que não dá para entender, né? Eu não consigo traduzir. E ele dizia assim, ó: existe bem lá fora. Nós opomos decepção, fechando o canal. E um sino, não um som de sino. Ele ficou assustadíssimo, né? Porque ele falou, cara, o que é isso? Será que é uma outra espécie que também mandou mensagem? Será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Não sei. Só sei que verdadeiramente foi muito intrigante, que ele era diferente da primeira imagem. Eles tinham, parece que uma segunda espécie. E eu não sei se alguém virá com uma conversa com falsas promessas. Não sei se é um anúncio dizendo que nós poderíamos ser enganados com alguma espécie. Eles falam que os governos já têm contato com seres extraterrestres, coisa do tipo, têm feito pacto com eles. Eu não sei se eles estavam alertando em relação a isso. Eu não sei se eles, na verdade, estavam dizendo que nós somos essas pessoas que quebram promessas. Eu não sei se... Cara, eu só sei que essa mensagem foi criptografada, foi confirmada, é verdadeiro isso não é fatídico, não é místico, não é nada disso, isso é verdadeiro, isso é fato, tá? E eles até hoje não entendem mais ou menos, isso apenas fica um alerta para toda a população, tá? Esse Paul Guy aí, ele fez uma leitura baseada na estrutura ASC2, tá? Que é uma estrutura de leitura, de leitura eletrônica, de imagens e coisas do tipo, tá bom? Foi baseado nisso que ele conseguiu fazer a tradução dessa imagem. Então, a história aconteceu dessa seguinte forma. Na intrigante mensagem, houve uma resposta, e na verdade não somente uma, mas houve duas respostas. Foi muito interessante, é muito interessante, porque até hoje se confirma a complexidade das mensagens, tá? Se confirma também a recepção dessa mensagem, que receberam de fato, que responderam, duas, não somente uma, mas duas espécies. Confirmou-se que a mensagem são espécies que interceptaram, porque ainda não chegou até o aglomerado globular M13, tá? A constelação de Hércules, não chegou até lá ainda. Então, mostra que na verdade não estamos sozinhos, que temos seres que habitam, né, neste universo junto conosco, né? E que verdadeiramente a gente pode esperar muita surpresa, muitos contatos, muitas coisas desse tipo. Eu acredito nisso tudo como preparação. Gente, eu penso assim, que na verdade nós estamos sendo preparados por coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo, mas nós não estamos, como humanidade, preparados para poder entender isso aí, tá? Eu falei num dos vídeos esses dias que eu entendo que extraterrestre existe, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida disso, porque a Terra, se a vida evoluiu aqui na Terra, porque não pode evoluir em outros planetas, tá? Ah, descobridor, todos são ETs? Não acredito que todos sejam, eu acredito que possa ser o primeiro, tenha sido, e depois a gente pegou a tecnologia como laser, como microchip, coisas do tipo, e a gente começa a usar isso aí. Só que se o governo, imagina, se um governo americano ou qualquer outro diz, olha, nós temos essa tecnologia, desenvolvemos, estamos usando isso aí, uma nave que voa rápido, que anda antigravidade, e etc, 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 eles teriam que compartilhar com o mundo, porque nós estamos num mundo globalizado, ou eles não poderiam evoluir um pouco mais dentro dessa corrida para se conquistar o poder, como tem sido há muitos anos, para conquistar o espaço, coisa do tipo, tá? Então é mais fácil jogar nas costas de um ET e dizer para eles assim, olha, não temos explicação, são eles mesmo, e continua crendo e acabou. Então eu acredito que na verdade a gente tem isso. Por um incentivo, por o que a gente teve contato de uma forma ou outra, tá? Como por exemplo, quem sabe só de Roosevelt e outros lugares. Tem coisas que com certeza muitas delas a gente não compreende, não sabe ainda, mas nem tudo é. Mas esse caso de Arecibo, que, né, já chamamos assim, então por ser o nome do radiotelescópio, eu entendo que realmente é impressionante, tem 100%, não tem como ser descrente com essa ideia, tá? E isso nos deixa muito empolgado para que a gente possa ter expectativa e perspectiva com relação a outras possibilidades que a gente vai tendo aí. Peço para vocês, com muito cuidado, que vocês recebam as notícias sempre, ponderam, pensem, não acreditem em tudo que a mídia fala, mas procura complexidades de informações, reações em outros lugares, atenção em outros estudiosos, pessoas leigas. Pega todas as informações, coloca dentro do lugar e pondera, confronta informações e tire suas conclusões, que é muito legal. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Quero muito que você fale pra mim o que você acha. O que você achou dessa notícia? O que você achou dessa ideia? O que você quer nos acrescentar, né? Vai ser muito legal ouvir você também, saber o que você tem para nos dizer, que vai nos enriquecer muito mais. Mas eu, Bira, achei maravilhoso
achei diferente, achei muito pé no chão e achei de grande relevância para compartilhar com vocês, que eu tenho com certeza a convicção que vocês pegaram bem e que ficou aquela coisa atrás da orelha, e com certeza você curioso deve estar pensando e buscando outros vídeos, se não no mesmo momento tá ouvindo esse vídeo, deve estar procurando, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que conhecer um pouquinho mais, beleza? Fico por aqui com aquela gratidão imensa, aquele coraçãozão, muito feliz pela tua presença, agradeço o seu carinho, né? Agradeço a sua expectativa, porque teremos momentos mais legais aí com vídeos muito interessantes, inclusive eu acredito que o próximo vai ser muito legal, né? Momento de férias, então a gente vai criar uma coisa mais legal, espero que você esteja compartilhando, curtindo, toda vez que você ver esse vídeo, curta ele que é legal, para nos colocar em situação de maior visibilidade, tá bom? Compartilhe as suas redes sociais com seus amigos, como sempre nós pedimos para você. E esteja conosco porque você é mais importante. A maior importância para as notícias que compartilho, porque elas não teriam fundamento se não fosse você para estar com. Agradeço o seu carinho mesmo por mim, por todo esse grupo que nós temos reunido aqui para compartilhar as notícias. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.